Bom dia a todos vocês que estão aí fazendo a leitura anual da Bíblia. Chegamos em nossas considerações à primeira carta de João no Novo Testamento, falando inicialmente sobre autores e receptores. Embora esta carta seja uma carta anônima, seu estilo e vocabulário indicam claramente que ela foi escrita pelo autor do Evangelho de João. Evidências internas também apontam para João como seu autor e o Antigo Testemunho atribui com unanimidade essa carta a ele. A falta de especial dedicação e saudação indica que a carta foi uma carta circular, provavelmente enviada às igrejas e especialmente a Éfeso, onde João passou seus últimos dias. Em relação à data, queremos dizer que o peso de uma tradição antiga e forte sobre João tem passado seus últimos anos, ter passado seus últimos anos em Éfeso, junto com o fato do tom dos seus escritos sugerem que a carta se trata de um produto de um homem maduro que passou por experiência espiritual profunda, o que apontam uma data próxima ao final do século I. Além disso, o caráter da heresia combatida na carta aponta para essa mesma época, ou seja, cerca de 90 anos DC ou depois de Cristo. Ocasião e objetivo. João declara ter escrito para dar garantia de vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus, conforme 5,13. A incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. E João, então, se refere aos ensinamentos desses falsos mestres da seguinte maneira. Vamos lá. Primeiramente, ensinamentos enganosos, 2,26. Falsos profetas, 4,1. Mentirosos, 2,22. Anticristos, 2, 18, 22, 4, 3. Tais mestres haviam estado com a igreja, mas agora tinham se afastado, conforme 2,19, se levantado do mundo, ou no mundo, 4,1, para propagar essa perigosa heresia. A heresia deles era um precursor do gnosticismo do século II, que ensinava que a matéria essencialmente é ruim e o espírito essencialmente é bom. O ponto de vista dualista fez com que os falsos mestres negassem a encarnação de Cristo e, portanto, a sua ressurreição. O verdadeiro Deus, ensinavam eles, nunca poderia habitar um corpo material de carne e sangue. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possuiu não era real, mas apenas aparente. João escreveu de maneira vigorosa contra este erro. Você pode ver em capítulo 2, de 22 a 23 e 4:3. Eles também ensinavam que, como o corpo humano era um simples invólucro para o espírito interior, nada que o corpo fizesse poderia afetar o espírito interno. Portanto, essas distinções éticas pararam de ser relevantes, melhor dizendo. Em resumo, o que eles pregavam é que não tinha qualquer pecado. João responde a esse erro com indignação. Capítulo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 15 a 17, capítulo 3, 3, 7, 9, 5, 18. Gnosticismo é uma palavra derivada do grego gnosis, que significa conhecimento. Mais tarde, os gnósticos ensinavam a salvação através do esclarecimento mental, que acontecia somente para aqueles que eram iniciados e pertenciam à elite espiritual e não a um cristão comum. Em virtude disso, eles substituíram a fé pelas buscas espirituais, exaltando a especulação mais do que os dogmas básicos do Evangelho. Mais uma vez, João reagiu energicamente, capítulo 2, 20 a 27, ou 20, depois o 27, declarando que não há revelação particular reservada para alguns poucos intelectuais. Todo o corpo de crentes possui a doutrina
apostólica. O objetivo de João, ao escrever a carta, foi expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. Algumas características da carta. Existem grandes semelhanças entre o Evangelho de João e essa primeira carta. O tom da epístola é amigável e paterna, refletindo a autoridade que a idade e o apostolado de João trazem. O estilo é informal e pessoal, revelando o relacionamento íntimo desse apóstolo com Deus e também com o povo de Deus. Falando um pouco sobre o conteúdo. Em primeiro lugar, João ressalta os temas de amor, luz, conhecimento e vida em suas advertências contra aquela terrível heresia do gnosticismo. Esses elementos se repetem por toda a carta, sendo o amor a nota dominante dela. Possuir amor é a evidência clara de uma pessoa cheia de vida cristã, e a falta de amor indica que essa pessoa está em trevas. Capítulo 2, de 9 a 11, 3, 10 a 23. E também João afirma que Deus é luz e a comunhão com ele faz com que as pessoas caminhem em verdadeira comunhão e luz com outros cristãos. Portanto, alguns pontos aqui. A comunhão com Deus e com os irmãos permite que as pessoas reconheçam através da unção de Deus a falsa doutrina e o espírito do anticristo. Segundo, a comunhão com Deus exige que se caminhe na luz e que se obedeça aos mandamentos de Deus. Capítulo 1, 6 a 7, 2, versículo 3, versículo 5. E terceiro, aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo, Jesus 3:7. Enquanto que qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Capítulo 3, versículo 10. Quarto ponto, o amor ao Pai e o amor ao mundo são totalmente incompatíveis. Capítulo 2, de 15 a 17. Nenhuma pessoa nascida de Cristo tem o hábito de praticar o pecado. 3, 9 e 5, 18. E em quinto e último lugar, Cristo é antítese do pecado e ele se manifestou para tirar os pecados, conforme 3, 5. O capítulo 4 continua com o tema da identificação dos espíritos rivais e os falsos profetas que saíram para o mundo, conforme o versículo 1 desse capítulo. A fim de testar os espíritos, nos devemos encontrar quem eles reconhecem como Salvador e Senhor. Todos os espíritos que não reconhecem que Jesus é Deus em carne, não são de Deus, conforme o versículo 3 desse capítulo 4. E a epístola termina com o testemunho de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é aquele que veio, e o título de Messias é aquele que havia de vir, ou aquele que veio. Mateus 11:3 pode nos ajudar aqui com a primeira carta de João, capítulo 5, 6. João o identifica como aquele que veio pela água e pelo sangue. O Deus que veio e habitou entre nós é a palavra que se tornou carne. O Cristo revelado na carta. João enfatiza tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, declarando que Deus entrou completamente na vida humana através dele. O teste do cristianismo é a crença correta sobre a encarnação do Senhor. Capítulo 4, 2, versículo 15 e 5, 1. Em sua encarnação, portanto, Jesus se tornou. Temos aqui alguns pontos. Primeiro, nosso advogado junto ao Pai. 2:1. O pecado não combina com a vida de um cristão, mas se ele pecar, Jesus defende o seu caso. Segundo, a propiciação dos nossos pecados. Capítulo 2, 2, 4, 10. Terceiro, o nosso Salvador enviado por Deus para nos resgatar do pecado. Capítulo 1, 7, 3, 5, 4, 14. Através dele, podemos alcançar a vida eterna. 5, 11 e 12. João apresenta a segunda vinda do Senhor como um incentivo para permanecermos firmes na fé,
conforme vemos em 2:28. Ele oferece a garantia de que nossa completa transformação à semelhança de Cristo somente poderá acontecer no momento da sua volta. Falando um pouquinho agora sobre o Espírito Santo em ação. João descreve o ministério do Espírito Santo de uma forma tripla nesta carta. Em primeiro lugar, o dom do Espírito Santo é que nos assegura o nosso relacionamento com Cristo. Tanto é fiel a nós, 3:24, como nós somos fiéis a Ele, 4:13. Em segundo lugar, o Espírito Santo testemunha a realidade da encarnação, capítulo 4, 2, 5, de 6-8. E em terceiro lugar, o Espírito Santo guia os verdadeiros crentes a uma completa realização da verdade em relação a Jesus. Eles podem se opor com sucesso aos heréticos que negaram ou que negam a verdade de Deus. Capítulo 2, 24, 4. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.